Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Olha, hoje eu estou aqui e não é o devocional Café em Deus. Eu vim para fazer um react, não é react, é analisar um louvor, um hino. E vamos lá, vamos ver se você concorda com o que eu vou falar. Espero que o que eu vou trazer faça você pensar. Vou soltar o vídeo aqui, eu vou abrir nesse outro celular. Seguinte, soltou. José do Egito é o nome do Inavosso. Bacana, bacana. Gostei do estilo. Eu acho que deu. Eu acho que deu. Dois pontos positivos que eu queria trazer aqui. O primeiro, isso me trouxe boas lembranças, boas memórias da época da minha mocidade. Então, um ponto positivo foi esse. Segundo ponto positivo, a produção está sensacional. O estilo que refizeram esse louvor, esse hino avulso, ficou maravilhoso. Então, parabéns. Fizeram uma pegada mais por Oriente Médio. Eu achei sensacional essa pegada. Eu, como músico, amei. Tá de parabéns. Gostei muito. Esses são os dois pontos positivos. Agora, os outros pontos que eu discordo, e eu vou tentar ser breve. Primeiro ponto. Ele começa a narrar a história de José. Acredito que todos conhecem a história de José, que ele foi vendido e tal. E ele faz uma transição, né? Só que antes dele fazer a transição, ele fala, ainda narrando a história de José no começo, ele fala que a alma dele chorou. Ele está narrando a história de José, que a alma dele chorou porque ele foi para o Egito, foi vendido como escravo, e ainda em seguida fala que ele foi separado de Deus. Alguma coisa do tipo, não vou lembrar exato, mas é mais ou menos isso. Que dá a entender o seguinte, que ele foi meio que abandonado por Deus. Então isso é um problema pelo seguinte, porque é o seguinte, Deus não abandonou José. Esse é o primeiro ponto. Segundo, José também não abandonou a Deus. Então ele não foi esquecido. Deus não esqueceu de José. E José também nunca esqueceu de Deus. José passou por tudo aquilo no Egito, mas ele nunca negou a fé em Deus. Ele nunca deixou de ser fiel ao Senhor. Ele permaneceu sempre fiel ao Senhor. Por mais que tudo parecia dar errado na vida de José, José permanecia fiel ao Senhor. Fato esse é que quando a mulher de Potifar tenta alguma coisa contra ele, ele sai correndo. Por quê? Porque
o mandamento do Senhor, o prazer de servir ao Senhor, a fidelidade ao Senhor já estava em José, a ponto de ele fugir. Por quê? Porque não cobiçarás a mulher do próximo. Então, é uma falácia acreditar que José foi abandonado por Deus, que ele foi esquecido e a alma dele chorou, porque José, em todo esse processo, ele esteve do lado do Senhor, com a sua fé inabalável, inabalada. Então é isso. Aí, em seguida, ele faz uma transição. Ele pega a história de José e inverte, colocando agora o homem, eu e você, nós, no centro. Ele pega a história de José e fala, assim como José foi lançado na prisão. Quando ele fala isso, ele faz uma transição, ele vira. Ele pega a história e vira para você, apontando para você e para mim, para nós. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Sabe por quê? Porque o louvor, que estava indo até bem, estava indo bem, fora o probleminha de José ter se afastado do Senhor e a alma dele chorou, mas estava indo bem. No comecinho, nos 30 primeiros segundos, estava indo bem. Quando ele faz essa transição, ele vira, ele tira o foco de José e aponta para o homem, para nós, ele faz um negócio, ele deixa um hino antropocêntrico. Ele deixa esse hino com o homem no centro. Então o louvor ali, o homem está sendo a mensagem, o centro está sendo a mensagem. Ah, mas está falando que Deus vai dar, Deus vai abençoar, que não sei o que lá. Vai. O hino está falando que isso vai acontecer. Mas para quem? Para o homem. Ou seja, quem vai ser beneficiado? Quem vai ser visto? O homem. Então ele faz essa transição, deixando o louvor, o hino antropocêntrico, com o homem no centro. E esse louvor, esse hino, ele deveria ser cristocêntrico. Sabe por quê? Porque José é cristocêntrico. A história de José aponta somente para Jesus Cristo. Toda a história de José, a história toda narrada em Gênesis de José, aponta somente para Cristo. Não tem como eu fazer uma ponte para mim. Não tem como nós pegar a história de José e falar, eu sou José, eu vou vencer, o Senhor, eu vou receber, Deus vai me dar na mão o anel de governador, eu vou estar por vitória. Não tem como, porque a mensagem, a história é para Jesus. Se a história for para apontar para nós, para mim e para você, sabe para quem que seria? Para os irmãos de José, para a mulher de Potifar, para os dois que estavam na prisão com José. Se a história fosse apontar para nós, seria para eles, nunca para José, porque José, em hipótese alguma, aponta para nós. A mensagem, se você ler o texto, analisa as escrituras, se você analisar um texto, você vai deparar que a história de José aponta para Jesus Cristo. Perfigura Jesus Cristo. É uma profecia da vinda de Jesus Cristo. Fato é que eu listei 16 pontos e eu quero ser rápido aqui. Primeiro ponto. Isso aconteceu tanto para José quanto para Jesus. Primeiro ponto. Seus pais os amavam profundamente. Segundo ponto, eram pastores das ovelhas de seus pais. Terceiro ponto, que tem a mesma coisa entre os dois, enviados pelo pai para os irmãos. Quarto ponto, odiado pelos irmãos. Quinto ponto, conspiraram para prejudicá-lo. Sexto ponto, ambos foram tentados. José pela mulher de Potifar, Jesus pelo próprio Satanás. Sétimo ponto, levados ao Egito. Oitavo ponto, suas capas foram tiradas. Nono ponto, vendidos por preço de escravo. José foi vendido, o louvor começa, o hino louvor, que foi vendido aos comerciantes por baixo valor. José foi vendido com valor de escravo para comerciantes. Jesus foi vendido como valor de escravo. Jesus foi vendido com valor de escravo por Judas Iscariote. Décimo ponto, presos em cadeias. Presos em cadeias. José foi preso, Jesus também foi preso.
11º, falsamente acusados. José foi falsamente acusado. Jesus também foi falsamente acusado. 12º ponto, colocados com 2 outros prisioneiros. Um foi salvo e o outro foi condenado. Olha só se isso... 12º, olha se isso não aponta para Cristo. José foi lançado à prisão. E lá na prisão tinha 2 homens, um copeiro e um cozinheiro. E moral da história, saiu dali e foi liberto, voltou ao seu cargo. O outro foi condenado à morte, morreu. Um foi salvo, o outro foi condenado à morte, morreu. Jesus, quando crucificado, tinha 2 ladrões, 2 malfeitores, a palavra certa, 2 malfeitores. Um foi salvo e o outro foi condenado, o outro foi morto. Se a história de José não aponta para Cristo, então não tem como dizer, né? Porque tudo que acontece com José está apresentado em Jesus Cristo. Ambos, 13º ponto, ambos tinham 30 anos no início da atuação pública, ou seja, ministério. José tinha 30 anos quando começou a ser governador. Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério. 14º, exaltado após o sofrimento. A exaltação que o louvor traz, falando, o louvor, esse hino, né, esse hino avulso, fala da exaltação. Essa exaltação está falando do homem. Você vai ser exaltado, que não sei o que lá, os inimigos, como José você foi pisoteado, como José você foi preso, como José não sei o que lá, e tal. Mas você vai ser exaltado. Essa exaltação é de Cristo. A exaltação é de Cristo. Então, exaltados após o sofrimento. Eles passaram pelo sofrimento e foram exaltados. José passou pelo sofrimento e foi exaltado. Jesus passou pelo sofrimento e foi exaltado e permanece exaltado. 15º ponto. Perdoaram os seus ofensores. José, quando se deparou com os irmãos sendo governador, perdoou os seus irmãos. E ainda falou, o mal que vocês fizeram a mim, Deus retribuiu com bem. Olha só, o mal que vocês fizeram a mim, Deus retribuiu com bem. Então José perdoou os seus irmãos. Jesus na cruz disse, Pai, perdoe eles, porque não sabem o que fazem. Jesus morreu para nos dar o perdão. Então, perdoaram os seus ofensores. 16º ponto e último ponto que eu trago aqui, mas tem muito mais. Salvaram a sua nação. Através de José, a nação dos hebreus foi salva da fome. Através de José, a nação dos hebreus foi salva da fome, da miséria, do sofrimento. Através de José. Através de Cristo Jesus, nós somos salvos da miséria, do sofrimento, do pecado e da condenação. Através de José, a nação hebreia, a nação judaica foi salva. Através de Jesus Cristo, todo homem e toda mulher é salva. O mundo é salvo. Por amor ao mundo, Deus deu o seu Filho unigênito. Então a história de José não aponta para mim nem para você. A história de José é cristocêntrica, é com Cristo no centro. Então esse louvor, esse hino avulso, José no Egito, ele deveria ser biblicamente com Cristo no centro. Então, infelizmente, o louvor está muito bonito, a questão de imagem, de estilo musical, tá de parabéns para quem fez. Mas a letra, que já é bastante antiga, já tem muito tempo, a letra tá muito complicada. Lembre de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se você vai em um culto, ou se você ouve um louvor onde o seu ego é massageado, onde você ouve uma pregação, uma palavra,
ou você ouve um louvor, um hino, e você se sente bem, com prazer que Deus vai dar tudo na tua mão, meu irmão, minha irmã, você ouviu tudo, menos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos afronta, a palavra de Deus nos confronta. Isso é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nunca vai ser antropocêntrica. Ela sempre vai ser cristocêntrica. A mensagem sempre vai ser salvação. A mensagem sempre vai ser arrependimento. A mensagem sempre vai ser e tem que ser Cristo no centro. Então, infelizmente, esse hino avulso, José no Egito, não é um hino bom de se ouvir. É um hino antropocêntrico. Procure hinos, procure louvores onde Cristo é anunciado, onde arrependimento é anunciado. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. E se te fez refletir, compartilhe com outros também, para que você possa compartilhar essa mensagem. E se isso causou um ponto de interrogação em você, comente aqui. Ou até mesmo, principalmente, vá até a Bíblia e leia toda a história de José. E se você não achar que há uma similaridade com Jesus Cristo, aí você pode me chamar que a gente pode conversar. Esse hino avulso não é de Deus. Infelizmente. Graça e paz. Tenha um ótimo dia.